Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês uma palavra hoje. É um pouco desafiadora essa palavra, mas eu entendo que Deus está querendo nos alinhar, nos ajustar. Nós estamos falando durante esse mês sobre o assunto da paternidade, e esse assunto é muito abrangente, muito amplo e que toca profundo na nossa vida, né? Na vida de todos nós. E eu quero falar hoje com vocês sobre o papel da mulher na paternidade. É isso mesmo que nós vamos falar hoje, né? Na verdade, a gente vai falar do assunto paternidade, mas onde entra a mulher nessa questão toda? Será que a mulher é importante no assunto paternidade? Será que Deus incluiu a mulher de alguma forma significativa nessa construção da paternidade? Então a gente vai ver nessa noite que sim. E Deus quer mostrar, Deus quer abrir o seu entendimento, Deus quer fazer paradigmas caírem, desabarem, né, da sua vida, para você entender o plano de Deus para você e para a sua família. Amém? Então eu queria começar abrindo sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos lá, deixa o seu coração aberto também, não só a sua Bíblia, mas que os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração estejam entregues à direção do Espírito de Deus, o que o Senhor quer falar com você. Eu sei que tem algo para você, amém? Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, em nome de Jesus. Então vamos lá, Provérbios 6, de 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que texto forte e profundo. Dá para a gente estudar uma semana inteira só com esses versículos que nós falamos aqui. Mas eu quero que você preste atenção em dois detalhes que ele diz nesse texto. Ele diz o seguinte: olha, filho, guarda o mandamento do pai, e não deixe a instrução da mãe. Então tem três papéis, três momentos que estão sendo ensinados aqui na palavra de Deus. A primeira coisa é que o mandamento vem do pai. O pai é aquele que estabelece a lei. O pai é que ordena o mandamento, a direção, o que precisa ser feito, o que é certo, o que é errado. E a mãe é responsável pela instrução, ou seja, pelo ensino. A mãe tem a função diária e contínua e repetitiva de ensinar os seus filhos de acordo com o mandamento do pai. Olha que coisa forte. E esse texto está dizendo, querido, para você que é filho e eu que sou filha também, para nós atarmos ao nosso pescoço, guardar no nosso coração, porque em todos os momentos do dia, da nossa vida diária, nós nos lembraremos do que o mandamento do pai diz e o que o ensino da mãe diz a nós. O que eu quero começar dizendo a você? O plano de Deus é perfeito para o nosso crescimento, para o nosso ensino. Você que está hoje só na posição de filho, entenda isso. Nós precisamos de um pai, mas precisamos também de uma mãe. Deus planejou que a família fosse assim, cada um ocupando o seu lugar, o seu papel, cada um com a sua importância, com o seu valor, não é verdade? Então, o pai é importante, mas a mãe também. Na igreja também é assim, viu, queridos? Na igreja que eu digo, na vida cristã,
Nós precisamos ouvir o mandamento do Pai, nosso Pai Celestial, e obedecer, mas precisamos também atender ao ensino da igreja, que é a mãe, que cuida, que acolhe, que orienta, que aconselha, amém? Então você tem o Pai e você tem a mãe, você tem Deus sobre a sua vida e você tem a igreja também sobre a sua vida, para te dar direção e te orientar. Agora eu queria que você lembrasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como que foi na sua infância? Como que era lá na sua casa? Quem que mandava na sua casa? O que você lembra da sua infância que ficou marcado? E aí eu anotei aqui 4 frases clássicas. E eu queria que você meditasse, pensasse quais delas você ouviu durante a sua infância, durante a sua vida. E aí tem uma frase assim, olha: quando o filho, ele se sente ofendido, chicoteado, debochado por alguém, o menino vai para a escola, e o outro chama ele disso, chama ele de aquilo, de magro, de gordo, de alto, de narigudo, de cabeludo, e aí chega diante do menino com aquela raiva e fala assim: olha, eu vou contar para o meu pai, você vai ver. Quem já passou isso aqui? Aquele momento de raiva, aquele momento que você está sendo agredido, ofendido, e você fala assim: olha, eu vou contar para o meu pai, você vai ver, meu pai vai falar com você. Quem já falou isso? Assim, outras frases também, assim, olha, a mãe está em casa, o menino está lá fazendo bagunça, e a mãe está falando: para, menino, sossega, menino, arruma isso, menino. Aí uma hora a mãe, como eu, perde a paciência e fala assim: olha, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele o que você aprontou hoje. Já ouviu isso? Quando seu pai chegar, o que essas frases mostram para a gente? O respeito, a autoridade, a posição que um pai ocupa na vida de um filho, ou pelo menos deveria ser assim. Mas tem frases assim também, olha, você pergunta a uma criança, fala assim: e aí, menino, como é que é lá na sua casa? E o menino fala assim: ó, lá em casa quem manda é minha mãe, meu pai não manda nada não. Já ouviu essa também? Já ouvi, querido, já ouvi várias vezes. Lá em casa é minha mãe que fala, minha mãe falou, tá falado, minha mãe mandou, tá mandado, se é para ir vai, se não é fica, mas é minha mãe que manda. Já ouviu essa? Aí tem outra assim também, olha: se a minha mãe souber do que eu fiz, eu tô frito. Sabe quando a gente faz a coisa errada? Quando a gente dá aquelas mancadas fortes, faz assim: minha mãe souber, eu tô frito. E eu queria que você refletisse nessa noite: que tipo de frase prevalecia na sua casa, na sua família? Como eram os papéis, como as coisas eram definidas? Então, para a gente começar a entender, olha só: o pai representa a lei, o pai é direção, o pai é limite, o pai é segurança, o pai é comando, o pai põe de castigo, o pai diz vai fazer, o pai diz não vai fazer, você vai, você não vai. A ordem, o comando, quem decide as coisas é o pai, amém? Ele representa a lei, ele representa o mandamento que deve ser seguido, e todo lar precisa dessa voz ativa, que direciona, que fala o que é certo, o que é errado. Nós vivemos uma sociedade que está clamando por ordem, por mandamentos, por limites. Vemos jovens, vemos adolescentes, vemos crianças que estão esperneando, que estão adoecendo, que estão ansiosos, que estão com uma série de questões, porque lhes falta um pai que diz a direção, que dá ordem. E a mãe, querido, aí já entra, né, o lado feminino. O que a mãe é? A mãe é professora, amém? Amém, mulheres? Cadê as mulheres? As mulheres foram feitas por Deus nessa função, querido: ensinar, mostrar nos detalhes. Professora tem que ser paciente, né, Miriam?
muito paciente. Professora tem que repetir 5, 10, 15 vezes a mesma coisa, para que aquilo entre na cabeça dos seus alunos. Tem que ter perseverança, tem que ter dedicação. Mas não é só isso, a mãe é o vínculo. A primeira pessoa que um ser humano se liga naturalmente, né, na sua existência, é a mãe. Esse vínculo já inicia desde o ventre. Existe um cordão umbilical que liga a mãe com a criança. Por ali ela é nutrida. Então a mãe tem uma função também de nutrir, de alimentar, de dar não só o alimento natural, mas o alimento afetivo, o calor, a segurança, o conforto, o colo, o abraço. É o papel da mãe. A mãe também é responsável pela organização. Amém, queridas? Ô Jesus querido, o desafio é esse. É o que eu penso que é um dos mais difíceis. Porque você, por ordem, onde está em desordem, não é fácil. O problema não é a gente arrumar o que está desarrumado. O problema é a gente gerar uma consciência nos filhos de que o melhor é a ordem, o melhor é o organizado, fazer ele enxergar como a gente enxerga. É isso que Deus tenta fazer com você, viu, querido? Ele tenta fazer você pensar como Ele pensa, enxergar a vida, enxergar o reino como Ele vê. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. E aí, os pais aí estão cumprindo o mandamento, as mães estão ocupando a posição de ensino. E eu queria falar algo muito forte com você nessa noite, mais para as mulheres a princípio. Olha só, a mulher, ela tem o poder de promover ou de destruir a figura da paternidade. Por que é tão importante a gente falar desse assunto, queridos? Porque a mulher, ela tem uma influência muito grande sobre os filhos. E se ela tiver um coração submisso, um coração que entende a vontade de Deus, ela vai promover a paternidade na vida do seu filho. A mulher é que apresenta ao filho quem é o pai. É a mulher que abre espaço para que o filho conheça quem é o seu pai. Por outro lado, queridos, a mulher também tem o poder de impedir um pai de exercer a sua função paterna. Ela pode bloquear, ela pode travar, ela pode falar tão mal, ela pode criar tanto terror em torno da figura paterna, da pessoa do pai, que o filho pode não querer ter um relacionamento, ter uma aproximação, ter um contato com o pai. Aquilo que a mulher diz a respeito do pai vai definir o que os filhos pensam a respeito dos seus pais. Olha que coisa séria. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola com a sua própria mão a destrói, a derruba. Então tem uma ligação, queridos. Quando o neném está lá no ventre da mãe, né, sendo gerado, a única pessoa que ele tem contato mais íntimo é com a mãe. Ele escuta a voz, ele sabe o que passa dentro dela, é um ser dentro do outro, é um mistério, é um milagre de Deus está acontecendo ali. Quando aquela criança nasce, né, o cordão umbilical é cortado, é outra etapa, as crianças começam a ser amamentadas, né, normalmente, né, e é um outro estágio de afeto, de contato, de intimidade com a mãe. Hoje em dia até está bem mais moderno, né, queridos? Porque os homens, eu vejo os pais estão muito mais atentos a esse papel desde o começo da gestação dos filhos, né? A gente vê os pais hoje acariciando a barriga das mães, conversando com o bebê, né? Familiarizando a voz dele para que a criança, quando nascer, saiba, conheça, né? Mas a mulher, ela ganha 9 meses antes de relacionamento com o bebê à frente do pai.
E os estudiosos falam, querido, que aproximadamente com 2 anos de idade é que a criança tem uma distinção mais clara de quem é a mãe e de quem é o pai. Mas olha, é a mulher que apresenta, é a mulher que mostra, diz: meu filho, esse aqui é o seu papai, olha aqui o seu papai, olha como é que o seu papai foi preparado, um presente de Deus para cuidar de você, para te educar, para te ensinar. Então, mulheres, a gente tem uma responsabilidade muito grande na paternidade. Nós é que dizemos para os filhos se esse pai é honrado ou não, se esse pai tem uma posição, um lugar em destaque na família ou não. Tem famílias que o pai é rei, e tem famílias em que o pai é escravo. Isso passa muito por nós, mulheres. Como que nós fomos criados? Como que funciona no ambiente da nossa casa? Se tem um rei na sua casa, né, Bispo Paulo, tem que ter um lugar especial para ele, porque o rei se destaca, tem um trono, tem uma autoridade, tem uma voz ativa, tem uma honra, tem um respeito, não é? E aí eu estava pensando aqui comigo, como que funciona, eu tenho tentado aprender isso. Nós mulheres, na posição de submissas, de esposas, precisamos olhar para o nosso marido como um lugar, como uma referência, a referência de autoridade. E aí eu estava lembrando, Bispo Paulo, que eu nas vésperas, né, dos Dias dos Pais, naquela correria, né, da gente preparar as coisas, fazer surpresa, porque é difícil fazer surpresa pro Bispo Paulo, viu, gente? Vou confessar aqui para você, não é brincadeira. A gente se desdobra nos 30, né, se vira nos 30, porque não facilita muito não, né, amor? E aí eu disse para ele assim: amor, as crianças vão comprar um presente Dia dos Pais. E eu falei com ele assim: eu faço questão, eu quero que eles te honrem como pai, que eles vivam, né, esse momento, eles exerçam esse papel de filho, honrando o pai. E aí, combinei com ele, aí ele, né, amor, falou: é isso mesmo, então tá certo. E a gente foi, preparou surpresa, preparou lembrancinhas, as crianças escreveram, as crianças presentearam, como todos os anos a gente faz, porque a mãe é o incentivo, a mãe ajuda, a mãe incentiva as crianças a honrar o seu pai. E aí eu estava lembrando também que, como é que funciona em relação à comida lá em casa, né, amor? A comida lá em casa eu que administro, eu que dou as ordens, né? E aí quando as crianças são muito pequenininhas, a gente controla mais, né, gente? Faz aquele tanto de arroz, aquele tanto de feijão, aquele tanto de carne, não é? Mas as crianças crescem, né, gente? As crianças crescem e comem mais. E aí eu percebi que eu precisava me organizar direito, porque se eu deixasse, na hora que o Bispo Paulo chegasse para a refeição, para almoçar ou para jantar, não sobrava nada, porque só o Pedro come a tigela de carne sozinho, vasilha inteira, e quer mais, e quer mais, e quer mais. A Letícia também, a mesma coisa. Então eu comecei a observar isso. Meu Deus, já pensou, Paulo chega aqui, não tem, né, a parte dele que é a mais importante. E aí eu comecei, não, falar com eles a mesa: esse aqui é do seu pai, esse aqui já está separado, não mexe, seu pai. Aí esse aqui você pode pegar, se acabar, acabou, mas esse aqui é do seu pai. Porque eu entendi, queridos, que eu preciso honrá-lo nesse aspecto. Meus filhos precisam saber que a prioridade, que o lugar de honra é dele, não é das crianças, né? E se faltar, faltou. Se acabar, acabou. Amém? Fica para a próxima refeição, come de novo, né? Então a gente precisa ver isso mais de perto, né? Então na minha casa eu vejo isso claramente: a última palavra é do pai, a última palavra é do marido. Muitas vezes a Letícia chega: mãe, eu quero comprar isso, mãe, eu quero ir em tal lugar. E eu digo para ela assim: vamos esperar seu pai chegar, vamos ver o que o seu pai vai dizer, não é? O que o seu pai decidir, nós vamos fazer. Amém?
Como que funciona na sua casa, na sua família? Pais, vocês precisam assumir o seu lugar de decisão, de orientação. Nós vemos muitos pais de família que deixam por conta da esposa decidir tudo, resolver tudo, definir tudo. E muitas vezes, né, a esposa pergunta: amor, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos comprar isso ou não vamos comprar? Aí o marido fala: não, você que sabe, resolve lá. Na minha casa não é assim não, né? Eu preciso saber o que meu esposo pensa, qual que é a prioridade. Vamos conversar, vamos chegar num acordo, mas a última palavra é de quem? É do pai, é do marido, é do sacerdote, é do líder da casa. A gente precisa aprender isso. Eu penso, queridos, que é um desafio grande nessa sociedade, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. E nós, como mulheres cristãs, nós precisamos receber de Deus sabedoria, direção do Espírito Santo. Tem momentos que não é fácil, nós podemos ser até enganadas pelo inimigo. Não deixe que os seus filhos ocupem a posição que é do pai. Os filhos não vêm na frente do pai. Na vida da mulher, na vida da esposa, primeiro lugar é do marido. Muitas famílias, querido, têm entrado em confusão, em colapso, porque os filhos são a prioridade na vida da mãe. Muitas mães têm gerado filhos para si mesmas, para satisfazer a sua vontade, o seu sonho, o seu desejo, e vivem muitas vezes para os filhos, só para os filhos, tudo é para os filhos. Queridos, nossos filhos podem até se tornar ídolos na nossa vida. E aí, quando uma orientação de Deus, um mandamento de Deus, um princípio de Deus não é obedecido, tudo entra em confusão e desordem, tudo vira uma bagunça. Quando a gente decide obedecer ao Senhor, se sujeitar à palavra de Deus, ouvir o que o Senhor orienta, tudo está sob controle, tudo está debaixo da segurança de Deus. Você crê assim? A palavra de Deus é a nossa luz, nós lemos aqui. A palavra de Deus é que nos dá a direção como viver. Não seja bobo, não perca tempo, não teste isso. É melhor obedecer, é melhor fazer o que a palavra de Deus manda, amém? A mulher precisa dirigir o seu olhar para o seu marido. A mulher mostra a liderança do marido dentro de casa. Se você for olhar para a palavra de Deus, querido, você vai ver bons exemplos e maus exemplos. A Bíblia fala de diversas pessoas, personagens que foram bem-sucedidas nessa tarefa e outros não. Por quê? Para servir de alerta para nós nos atentarmos e não cairmos nas mesmas ciladas. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 25. Um exemplo muito conhecido, mas muito pontual, muito forte na palavra de Deus, que é o exemplo de Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão. Eu queria mostrar para vocês, mulheres, principalmente, que o engano e a mentira traz maldição na família, traz maldição sobre os filhos. E olha o que acontece aqui em Gênesis capítulo 25. Quero ler só apenas 2 pedaços com você para você entender. Em Gênesis 25, conta a história de Isaac e de Rebeca. E aqui Isaac encontra Rebeca no capítulo 24, né? Eles se unem, eles se casam de uma forma tão linda, tão tremenda, tão preparada por Deus. Você que não casou ainda, meninas, jovens, leiam a história de Isaac e Rebeca, coisa mais linda, direcionado pelo Espírito Santo, Deus conduzindo todas as coisas, é Deus quem faz. E aí no capítulo 25 a gente vê Isaac e Rebeca casados, e Rebeca era estéril.
Isaac precisou orar 20 anos, querido, para essa mulher engravidar. 20 anos. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ouviu a oração de Isaac. Ela era uma mulher lindíssima, era uma mulher exuberante, uma mulher atraente, mas era estéril. E o Senhor concedeu o desejo deles, engravidou Rebeca. E mostrando o seu grande poder, ela não engravida de um filho só, engravida de gêmeos. E aí no versículo 22, Rebeca está passando um conflito, uma crise dentro dela, na sua gestação. E Deus fala com ela, olha o que Deus fala. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha a promessa e a direção de Deus para Rebeca. Rebeca, você está em conflito porque os seus 2 meninos estão brigando dentro de você. Eu imaginei, querido, que devia ser uma coisa tão desgastante, que ela já apelou e disse assim: eu não aguento mais. Se for para viver assim, eu não quero, né? Ela já estava num estado já complicado, estressante. Os meninos brigavam dentro do ventre. Você pode imaginar uma coisa dessa? E aí Deus declara uma promessa para ela. Ele diz: olha, isso está acontecendo porque 2 nações, 2 povos estão dentro da sua barriga. Tem o mais novo e tem o mais velho, mas o mais velho vai dominar sobre o mais novo, vai dominar sobre o mais velho, vai ser mais forte, vai liderar mais. E Rebeca guardou, querido, aquela promessa. Rebeca tinha a promessa de ser uma mãe de milhares. Diz a palavra de Deus, assim como Sara teve a promessa de ser mãe de nações, Rebeca também recebeu a mesma promessa de ser mãe de milhares. 2 nações através da vida daquela mulher. Mas olha o que acontece. A Rebeca tinha uma característica no seu caráter, que era engano e mentira. E aí no capítulo 27, a gente vai ver Rebeca tomando uma decisão carnal, humana, não é? Os seus 2 filhos, ela sabia que o mais novo, Jacó, é que teria autoridade maior, é que teria uma bênção maior. Então Rebeca decide manipular as coisas para se cumprir o que Deus falou com ela. Presta atenção, queridos. Nós podemos ter promessas tremendas de Deus na nossa vida, mas não queira receber as promessas de Deus do seu jeito, no seu tempo e na sua força. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas é do jeito dEle, é na hora dEle, é no método dEle, não é o nosso. Sara, quando era casada com Abraão, também manipulou as coisas para tentar gerar um filho de Abraão através da sua serva. E agora Rebeca, da mesma forma, tenta manipular, tenta enganar o seu próprio marido, para que a bênção estivesse sobre Jacó e não sobre Esaú. Rebeca peca 2 vezes, querido. Ela peca enganando, disfarçando Jacó de Esaú. Ela ajuda ele a vestir uma roupa, um aparato que não era dele, ajuda o filho a mentir, e depois que a confusão se instala, ela ajuda o filho a fugir. Então no capítulo 27, versículo 5, olha o que diz. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze caça e faze comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze 2 cabritos.
Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Versículo 12. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei os seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traz a mim. Então, olha que coisa forte, como que uma mulher obstinada, determinada a realizar uma coisa, ela é capaz de assumir até maldição sobre a sua vida. Ela ajudou Jacó a enganar, ela ajudou Jacó a preparar comida para enganar o seu pai, ela ajudou Jacó a vestir a vestimenta que não era dele. Que exemplo de mãe é esse? Que ensina o filho a mentir, que ensina o filho a enganar. Presta atenção numa coisa, queridos. Infelizmente, em muitos lares, existem mulheres que estão ensinando seus filhos a mentirem. Estão ensinando seus filhos a enganarem os seus próprios pais e trazendo maldição sobre a sua vida. Jacó aqui já era cego e velho, e a sua própria esposa não foi capaz de respeitar a debilidade do seu marido, o desonrou, não se sujeitou, não deixou que Deus agisse, não confiou que Deus podia fazer. Nós precisamos atentar a isso. Você já viu mulheres que falam assim com o filho? O menino quer uma coisa, o menino pede uma coisa e o pai fala não. Aí a mãe chega no ouvido do menino e fala assim: depois que seu pai sair, a gente resolve. Já viu isso? Isso acontece, querido. Na hora que seu pai vai trabalhar, a gente vê isso aí. A gente fala nada não. Ensinar a enganar, ensinar a mentir. Como que Deus vê isso na nossa vida? É muito sério, não é? O Senhor quer levantar nesse tempo, queridos, homens de caráter, de autoridade, posição. Deus quer levantar mulheres também, cheias do Espírito Santo, para governar a sua casa com retidão, com integridade, com verdade, com clareza, que não precisa usar de artifícios, de manipulações, de chantagens para obter o que quer, porque sabe que na presença de Deus sempre tem resposta, porque sabe que o Deus que serve, ela pode confiar, que quando as coisas não estão funcionando bem, ela dobra o seu joelho e ora. O que Rebeca deveria ter feito aqui era isso. Senhor, olha aí, olha o que está acontecendo, parece que as coisas não estão saindo do jeito que o Senhor falou, mas o Senhor falou. O Senhor é fiel para cumprir sua promessa. Intercede, age, Senhor, opera, toca o coração do meu marido, dá direção para o meu marido, não deixe ele se enganar, faz com que ele ouça a tua voz. A mulher, em primeiro lugar, dentro da sua casa, é um instrumento de oração, é uma coluna de oração, de intercessão. Querida, não queira resolver na sua lábia, no seu jeitinho, na sua capacidade de liderança. Muitas têm uma capacidade tremenda de influenciar, mas não é assim que Deus opera. Não traga maldição sobre a sua vida, não seja uma enganadora. Sabe qual o resultado da história aqui, querido? Os dois filhos entraram em atrito, em conflito, em ira, em briga, e ela teve que despachar o filho mais novo para não ter morte, para um não matar o outro. E sabe o que acontece com Rebeca? Ela não vê mais os seus filhos. Essa despedida de Rebeca com Jacó, seu filho, foi a última vez que ela o viu. Olha que tristeza. Ela podia ter contemplado, ela podia ter visto as promessas de Deus se cumprir de uma forma tremenda na sua família. Mas ela não viu, porque ela não soube obedecer a direção do Senhor. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Deus tem dado a nós o tempo da graça. Deus tem dado na sua palavra direção. Eu quero que você vá comigo em Efésios capítulo 5. Já estou terminando.
Mas eu quero falar com você ainda, mulher, e com você, homem, você, marido, que a palavra de Deus tem direção para nós. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. A primeira orientação que Paulo dá para as mulheres é essa: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Quem pode dizer amém, Jesus? As mulheres digam amém, Jesus. Amém. O homem tem a figura de Cristo, e o que ele está dizendo aqui em ser submissa é olhar para o marido como você olha para Cristo, é ver Cristo no seu marido. Ele tem a bênção, ele tem a autoridade, ele tem a direção, ele tem o conselho, ele tem o amor, ele tem o cuidado, ele tem a proteção que a gente precisa. Sabe por que muitas mulheres vivem atribuladas e parece que nada dá descanso para elas? Porque não vê o marido como o cabeça de Cristo, como o próprio Cristo, que dá segurança, que acolhe, que cuida, que protege. Muitas mulheres estão vivendo assim, queridos, dentro da sua própria casa, das suas próprias famílias. A mulher precisa abrir espaço e ser como Maria era, querido. Para mim, o maior exemplo de mãe é Maria, não tem outra igual. Porque a palavra diz que ela foi escolhida, bem-aventurada. Por quê? Porque ela tinha um coração humilde. E quando ela recebeu a sua grande missão, ela foi capaz de dizer ao Senhor: Senhor, faça na tua serva conforme a tua vontade. Olha que entrega, olha que confiança em Deus. Senhor, o Senhor pode fazer comigo como o Senhor quiser. Você tem coragem, mulher? Eu não sei qual é a sua luta, o que você passa, as dificuldades no casamento, dificuldades na família, mas você tem coragem de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, esse aqui é a tua serva, faça em mim conforme a tua vontade. É o oposto de Rebeca, querido, é o oposto. E o que a gente vê na vida de Maria, uma mulher exemplar, que acompanhou o seu filho. Parece que ela fica viúva no meio dessa caminhada, ela perde José, mas ela acompanha o seu filho durante toda a sua trajetória, todo o seu ministério. Uma mulher fiel, uma mulher exemplar, é o modelo para a gente seguir. E você, homem, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Os homens podem dizer amém? Você quer ser esse marido exemplar como Cristo é para a sua igreja, que cuida, que lava, que alimenta, que protege, que sustenta? Querido, Deus colocou algo muito forte no meu coração. O Senhor estava ministrando, dizendo assim: uma mulher que é amada, protegida, suprida em tudo, ela vai transferir para os seus filhos
a verdadeira imagem de um pai. Ela vai ser capaz de ensinar aos seus filhos o que é um pai maravilhoso. Porque ela experimenta, ela vive, ela é cuidada, ela se sente protegida. Ela vai dizer para os filhos: filho, não precisa ter medo, o seu pai cuida de nós. Filho, não se preocupe, porque o seu pai é responsável, ele não vai deixar faltar nada, ele paga as contas, ele é verdadeiro, ele é fiel. A mulher que não vê isso, querido, na vida do seu marido, vai ter muita dificuldade de ensinar os seus filhos sobre paternidade. Você entende como é que tudo está ligado? Se o marido e a esposa, cada um cumpre o seu papel, em obediência, submissão da esposa, o marido ocupando o seu lugar, decisão, os filhos vão entender claramente o que é a paternidade de Deus na vida deles. O que é ter um pai, ter uma mãe. Eles não vão esquecer dos mandamentos, não vão esquecer dos ensinos da mãe. Queridos, esses dias, o Paulo sabe, eu estava voltando lá do Espaço Viva na sexta-feira, né? E eu vivi uma experiência que para mim foi muito forte. Eu entendi que foi uma experiência de Deus. Deus estava querendo me dizer algo. Não era eu, não era minha. Eu saí do Espaço Viva, peguei o carro. Quando eu parei assim na rotatória para retornar para minha casa, eu olhei assim para o lado direito, tinha um casal brigando. Um homem e uma mulher, e uma cena terrível no meio da rua, no meio da calçada, de noite, tarde já. E uma coisa terrível, a mulher totalmente descontrolada, desorientada, ela mordia, ela batia, ela fazia, totalmente desorientada. Só que no meio daquele casal, eu entendi que era um casal, tinha um relacionamento ali. No meio daquele casal tinha um menino. Depois nós ficamos sabendo, 12 anos, né, Paulo? Um menino assim. Queridos, de todo o coração. Quando eu vi o casal, eu espantei com aquela cena. Eu falei assim: meu Deus, o povo briga muito, brigando, né? Mas quando eu vi aquele menino tentando separar, tentando resolver, tentando fazer alguma coisa sozinho, nervoso, aquilo me arrasou. Aquilo cortou meu coração de um jeito. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. O que vai ser desse menino? No meio da rua, e ele tentava se parar, ele botava a mão na cabeça, ele tentava controlar, e não conseguia, o menino. E eu fiquei pensando naquele momento: meu Deus, como que vai ser essa criança? O que ela vai ver de família? O que ela vai entender de pai e mãe? Que referência que ela vai ter na vida? E eu fiz aquela rotatória em prantos, querido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo naquela hora me tocou de uma forma, uma compaixão tão tremenda. Eu tremia no volante, falei: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei: Senhor, o que eu faço? Porque não pode ficar desse jeito. O que pode acontecer aqui no meio da rua? E aí eu fui para casa, fui correndo para casa, cheguei em casa, falei: Paulo, olha a cena que eu vi. E eu comecei a chorar, falando com ele: amor, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para ajudar, para resolver. E o meu marido, que é uma bênção de Deus, né? Sempre pronto, preparado para os socorros, né? Catou a chave do carro e saiu. Eu vou lá ver. Falei: amor, não vai não. Mulher assim, né? Vai, mas não vai não. Primeiro vai, agora não vai não, porque é perigoso. Mas ele foi, querido. Ele foi, e aquilo me trouxe assim uma paz, que eu tinha certeza que Deus queria fazer alguma coisa. E ele foi, e ele ajudou a resolver, né, amor? Teve ali, orientou, conversou com aquele menino, conversou com aquela mãe, deu direção. Talvez seja o momento que aquele menino precisava ver o que é uma autoridade. O que é uma pessoa, um homem que pode dar direção, segurança. Talvez ele nunca tenha recebido na vida.
Querida, essa experiência me marcou. Já vi muitas outras, mas eu creio que o Senhor está nos falando. Olha como é que está. Olha como está essa geração. Olha como é que estão as famílias, meus filhos, meu povo. Faz alguma coisa para ensinar. Faz alguma coisa para restaurar. Faz alguma coisa para revelar a minha palavra para essas vidas tão desorientadas. Tudo tem jeito, querido. Tem jeito para você, tem jeito para mim. Tem jeito da gente ser diferente, tem jeito da gente recomeçar, tem jeito de mudar. Pai, se você não exerceu sua autoridade até hoje, você pode começar hoje, do zero, se colocando na posição de pai, de autoridade, de sacerdote. Você, mulher, que fez muita besteira, que mentiu, que enganou, que manipulou, se arrepende. Se arrepende. Conserta com Deus, muda sua postura, queira ser obediente à sua palavra. Vamos construir famílias melhores, vamos gerar filhos mais saudáveis. Você que ainda não gerou, você ainda não casou, olha à sua volta, veja os melhores exemplos, olha os resultados negativos, olha o que dá certo, aplica na sua vida. Não testa não paga para ver não, é muito triste o que a gente tem visto por aí. Eu quero te convidar hoje a recomeçar, a rever a sua vida, rever como você está vivendo. Eu preciso rever, eu preciso todos os dias colocar minha vida diante de Deus, pedir ao Espírito Santo para me ajudar, a me ensinar, a me capacitar, a ser a mãe que os meus filhos precisam, ser a esposa que o meu marido precisa do lado dele.